De imediato, eu vou passar a palavra para o Charles Johnson da Silva Alcântara, que é presidente do Fisco Estadual e Distrital FENAFISCO, Federação Nacional. Ok, bom dia a todos, bom dia, senador Paim, o grande líder dessa resistência popular contra o desmonte da Previdência, né? O grande líder, um líder não apenas do Rio Grande do Sul, mas do país. Quero saudar a todos à mesa. Eu quero aproveitar esse meu tempo, senador, para, em nome da FENAFISCO, a FENAFISCO é uma entidade, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, que representa aproximadamente 35 mil auditores e fiscais de receitas dos estados e do Distrito Federal. É uma entidade que congrega sindicatos de todo o país, do Fisco Estadual e Distrital. Para introduzir um elemento que também nós consideramos importante, aqui passaram por essa audiência entidades e companheiros bastante conhecedores e estudiosos da causa da Previdência. Eu não vou entrar, portanto, nesse mérito da PEC em si, até porque nós, de certo modo, estamos vencendo o debate de mérito da PEC 287. De um lado, a versão oficial, mas mais do que uma versão oficial, ela não é um minuto da Previdência que está, digamos assim, tangendo a opinião pública para determinado apoio à PEC 287, mas é um contexto que se cria na grande imprensa, que há muito tempo, por anos a fio, dia após dia, martela na cabeça do povo brasileiro de que há um déficit da Previdência. E não é uma coisa nova, não é uma coisa recente. Me permite, Charles. Pois não? Está aqui, esse é o documento oficial, só que cuidado que nem ouro, fica no cofre todas as noites, onde o Thieres acabou de assinar. 47 assinaturas. Bota no cofre. Só sai de lá na hora de alguém assinar. No cofre de papel, viu, pessoal? Não tem dinheiro lá. Eu digo que teve um ou outro que procurou, mas eles ainda até às 3 horas eu acho que voltam. Ok. Bom, a FENAFISCO tem dito que a PEC 287 não é uma reforma. Ela é o fim da Previdência, é o desmonte do sistema de seguridade social, o mais importante sistema de proteção social em vigor no país desde a década de 1988, com a Carta Magna. A Previdência, que integra, como todos sabemos, a Seguridade Social, a propósito, senador, deixa eu fazer um parêntese, nunca se discutiu tanto a Seguridade Social no país. Eu acho que até esse debate tem servido para um processo virtuoso de educação política da sociedade brasileira, e as entidades estão de parabéns por isso, por terem enfrentado esse debate, né? Muitos de nós, sindicalistas inclusive, sequer tínhamos conhecimento dessa realidade, dessa maneira como se organiza a Previdência no país e que ela integra um sistema, e que existem fontes de financiamento desse sistema, né? Desse tripé, para além das contribuições de empregadores e de empregados, ou servidores, enfim, e o governo. O mais importante sistema de proteção social em vigor no país está ameaçado de ser desmontado. E não vale sequer a comparação com outras reformas, todas supressoras de direitos, diga-se de passagem, né? Nós já convivemos com pelo menos 4 reformas da Previdência Social nos últimos 20 anos, digamos assim. É isso, né? Pois bem, mas nenhuma se compara com esta por um detalhe cruel, por um detalhe cruel, que é essa proposta, diferentemente até de outras, ela se propõe a desmontar o sistema, a privatizar a Previdência Social. Portanto, ela foi muito além do que qualquer reforma supressora de direitos. Por isso que nós temos dito que ela não é uma reforma. E isso é importante, porque as palavras ela têm poder. Nós não estamos discutindo uma reforma. De um lado, tem uma sociedade
resistindo a um desmonte do sistema de seguridade. E mais do que um desmonte de um sistema. Na verdade, está em jogo no país hoje o desmonte de todo o Estado democrático social de direitos, do chamado bem-estar, que está consignado na Constituição Federal, chamada época de Constituição Cidadã. É isso que está em jogo. Daí porque a Previdência, a PEC 287, ela não pode ser analisada apenas fora de um contexto. Antes dela veio a PEC para limitar o investimento público, certo? Por 20 anos, que a gente prefere dizer investimento público ao invés de gasto público, limitar por 20 anos o investimento público, reforma da Previdência, reforma trabalhista, enfim, há um conjunto orquestrado de desmonte e este governo está patrocinando, um governo impopular, um governo ilegítimo, patrocinando o mais brutal desmonte do Estado Democrático Social de Direitos. Se é para falar de Constituição, e a gente tem discutido com os nossos companheiros, dizer, você está diante de uma situação em que a Constituição ela está sendo flagrantemente solapada, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Estão lá no artigo 3º da Constituição. Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais. O que é que diz o primeiro? O inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Pois a PEC 287 desmonta qualquer resquício de solidariedade e de justiça no país, porque ela aprofunda a justiça social e torna o país ainda menos solidário. Porque se tem alguma coisa que se parece com solidariedade no Brasil, é justamente o sistema de seguridade social. O inciso 3º do mesmo artigo 3º da Constituição, o que diz? Constitui objetivo fundamental da República erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está na Constituição como objetivo fundamental da República. Pois bem, a PEC 287 desmonta, ela aprofunda a pobreza, ela aprofunda e agrava a marginalização no país e ela aprofunda a desigualdade social e regional, justamente porque ela desconsidera essa desigualdade brutal num país estruturalmente desigual. É isso que proporciona a PEC 287. E vou além. Lá no capítulo 7º da família, o artigo 26, a família, célula da sociedade, terá especial proteção do Estado. Artigo 226 da Constituição, pois a PEC 287 desmonta o principal mecanismo de proteção da família, que é justamente a Seguridade Social. E o artigo 230, o que faz essa PEC? Artigo 230, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Pois a PEC 287 condena à morte as pessoas idosas, ao abandono, ao flagelo, à miséria. É isso que faz a PEC 287. Mas, para nossa felicidade, a reação da sociedade organizada, com todas as suas diferenças de percepção, de visão de mundo, nós estamos, na verdade, avançando e ganhando, senador Paim. Nós estamos ganhando terreno numa guerra que é uma guerra muito difícil e muito desigual. Estamos ganhando terreno. A gente não pode baixar a guarda. Dia 15, surpreendeu até mesmo nós, senador Paim. Surpreendeu nós, porque nem mesmo muitos de nós não acreditavam que nós seríamos capazes de colocar mais de 1 milhão de pessoas nas ruas deste país para dizer um não, um rotundo não a essa PEC. O povo brasileiro não aceita essa PEC 287. E os seus representantes, aliás, eu me encaminho para o encerramento, senador, mais uma vez mencionando a reforma, a nossa Constituição Cidadã, porque nós estamos tratando aqui de um desmonte da Constituição Cidadã. É disso que a gente está tratando. Pois nós temos que reafirmar a Constituição, os seus fundamentos. Artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo. E será exercido, que será exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente pelo povo. Pois bem, pois o povo resolveu tomar para si as rédeas, do poder, da soberania do poder. O poder emana do povo. E os seus representantes, eleitos pelo povo, terão que se render à vontade popular. O povo não quer essa reforma. E os seus representantes têm que honrar a calça e a saia que vestem
e representar o povo brasileiro. Nós não aceitamos. Ou fica ao lado desse golpe contra a cidadania brasileira, contra a Previdência, contra a Seguridade, ou fica ao lado do povo. A FENAFISCO abraça a causa. Quem vota pela PEC 287 não volta. Não tem que voltar em 2018. Esse tem que ser o recado do povo brasileiro. Obrigado.